Oi pessoal, tudo bom? A aula de hoje vai ser um comentário sobre uma atividade que eu passei há um tempo atrás sobre a limpeza da máquina e placa-mãe. Vou comentar, vai servir até também como uma revisão para quem ficou em dúvida em alguma questão, tá bom? Então vamos lá aqui para as perguntas e eu vou analisar cada uma delas. A primeira questão diz o seguinte: qual das alternativas abaixo não é uma questão para limpar a máquina? Aí você tem: superaquece a máquina, a sujeira pode atrair insetos e bichos, a placa-mãe está protegida pelo gabinete, impede o contato das peças, atrapalhando assim o desempenho. Observe que a primeira, a segunda e a última, todas são condições ou são questões que você sim deve limpar a máquina para que isso não aconteça, para que não superaqueça a máquina, para que não atraia sujeira e insetos e para que a sujeira, né, impeça o contato das máquinas. Então, a única que não é uma causa para você limpar a máquina é essa questão aí, a placa alternativa, né? A placa-mãe está protegida pelo gabinete, né? Não tem nada a ver, está protegida ou não em relação a limpar a máquina. Marque a alternativa que mostre 2 materiais necessários para a limpeza. Lá no material de vocês, pessoal, estava bem claro todos os equipamentos, as ferramentas, materiais que você tem para limpar a máquina, para fazer essa limpeza. Desinfetante, não, pessoal. Alguns aqui marcaram desinfetante e álcool isopropílico. O desinfetante não é, tá? Álcool isopropílico, sim. Óleo de perobe limpa contato, e ninguém marcou. Algumas pessoas marcaram álcool gel e ar comprimido. Álcool gel não, pessoal. Álcool gel é para esse momento agora de pandemia, para você limpar as mãos, né? Mas limpar a máquina em si, dentro, a peça, não, certo? O que você pode fazer com álcool em gel? Limpar a parte de fora, mas exatamente um item para limpeza da máquina em si, não, tá? Álcool em gel não. Limpa contato e álcool isopropílico. Essa é a resposta correta. A outra questão diz o seguinte: qual outro nome para a placa-mãe? Ou seja, qual outro nome que a gente pode chamar também a placa-mãe? E aí a resposta correta é a mainboard, pessoal. Eu fiz um trocadilho, né, com board, mother. Algumas pessoas caíram nesse trocadilho e marcaram. A resposta correta é a primeira, mainboard. Os recursos da placa-mãe podem ser expandidos através do slots, tá? Os slots fazem com que a placa-mãe expanda as suas funções. Funções como assim? Por exemplo, caso a placa de rede do seu computador, isso eu estou falando para computadores de mesa, tá? Não estou falando de notebook. Caso a placa de rede do seu computador, né, aquela placa em que o cabo é conectado, queime, você tem a opção, você tem a oportunidade de comprar uma placa off-board de rede e conectar a sua placa-mãe. Aonde é que você vai conectar? Nos slots de expansão, tá bom? Então, a resposta correta é o slot. Aí, falando em slot, justamente vem a questão seguinte, que a galera ficou aí na dúvida e muitos erraram, tá? Bom, os slots de expansão, pessoal, atualmente, eles são categorizados aí como PCI ou PCI Express. O PCI, tanto o PCI como o PCI Express, pessoal, eles vão ter quantidade de contatos. Aí você tem X1, X2, X4, X8, X16. O PCI Express, ele é o mais recente da família dos PCIs, digamos assim. Ele é o mais atualizado, ou seja, ele é o melhor, ele é mais rápido também nas conexões aí entre a placa que vai estar lá conectada e o computador, no caso, a placa-mãe, ok? PCI Express também é mais voltado para placas de vídeo, tá? Nesse caso, diz assim a pergunta: o espaço faz o uso de 16 pistas de dados para fornecer enormes quantidades de largura de banda de dados para as placas de vídeo. Tenho que fazer uma correção nessa questão aqui, pessoal, que gerou até uma dúvida
na aula que eu fiz online com vocês, acho que foi o Carlos Rian que fez a pergunta, né? E gerou talvez uma dúvida. E agora, lendo com mais calma essa questão aqui, a resposta correta realmente é o PCI Express, tá? Errei, coloquei a resposta errada. Na verdade, realmente, a resposta correta é o PCI Express, ok? Por quê? Né? Vou explicar. Bom, ele diz aqui, faz 16 pistas de dados. Ok, aí você pode ficar entre AGP, PCI e ISA. Só que ISA e AGP são slots antigos, né? A gente nem fala mais. Nem abordei esse assunto lá tão... Só falei que existiram esses tipos de slot antigamente. Então, você ficaria entre PCI X16 e PCI Express. Aí ele continua. Fornece 16 pistas de dados para fornecer enormes quantidades de largura de banda, ou seja, comunicação, o contato, a comunicação entre a placa ali que está naquele contato, que está naquele slot, em relação à placa-mãe, tá? De dados para as placas de vídeo. Então, nesse caso aqui, realmente, é o PCI Express. Me corrija e se corrija também nessa questão e desculpa aí pela confusão, tá bom? Aí, depois dessa pergunta, pessoal, vem essa questão aqui, que eu coloquei a imagem dessa placa-mãe, identificada aí com esses números, para você dizer o que é, né, esses números aí que foram identificados. Vamos começar aqui. O 1, pessoal. O 1, ele está mostrando a entrada IDE, que é uma entrada para HD, drive de CD ou DVD, que é essa entrada aqui, ó. Esse cabozinho aqui, que tem essa ponta maior aqui, né, de 80 vias, certo? Esse cabo aqui de 80 vias é o cabo IDE, que vai ser conectado aí nessa entrada identificada com o número 1. O número 2, pessoal, é o slot de memória RAM. É o encaixe da memória RAM, onde você tem o pente de memória RAM e você vai encaixar aí nesse espaço do 2, tá? O 3 é o socket, onde você encaixa o processador ou CPU. Então, é o socket. O 4 significa aí, e o 4, coincidentemente, tem 4 unidades, né? É justamente a entrada SATA. A entrada SATA desse cabo aqui, pessoal. Que também vai conectar o quê? HD, drive de CD ou DVD. Então, você pode conectar os HDs aí através desse cabo SATA que vai ser conectado aí nessas entradas SATAs lá da placa-mãe, ok? O 5 é o chipset. Chipset aí que fica próximo da CPU e próximo do processador. Que especificadamente esse é o chipset norte. O 6, justamente os slots de expansão. E aí você tem quantos slots nessa placa-mãe? Você tem 1, 2, 3, 4. Então, o 6 simboliza aí os slots de expansão. E aí ele continua, né, a próxima pergunta, baseado nessa imagem, ele pergunta quantas entradas SATAs existem na placa-mãe. As entradas SATAs são essas, que está identificado pelo ponto 4, e coincidentemente, como eu já havia falado, tem 4 entradas, tá? Continuando, ainda baseado na imagem, quantos slots de expansão existem na placa-mãe? Acabei de falar que os slots de expansão são esses aqui que está identificado pelo 6. Mas, a gente for contar, tem 1, 2, 3, 4 slots de expansão. A outra pergunta, quantos slots de memória RAM existem na placa-mãe? Existem 2 encaixes de memória RAM, 2 slots. Aqui, coincidentemente, também identificado pelo número 2. Né? Foi coincidência, né? Mas você tem 2 encaixes de memória RAM. A outra pergunta aqui, ainda baseado na imagem, quantas entradas IDE existem na placa-mãe? Entrada IDE está identificado pelo número 1 e existem 2 entradas IDE, tá, pessoal? A outra pergunta, as placas-mães do tipo ATX são utilizadas atualmente. Ele está confirmando isso, né? Então, as placas mais atuais é denominada essas placas ATX, tá? Aí ele pergunta, quantos pinos de energia possuem essas placas? O pino de energia, eu vou até aproveitar a imagem e mostrar aqui para você. O pino de energia que ele fala é essa parte branca aqui, ok? Então, essa é a entrada do pino de energia que vem lá da fonte. Então, vai conectar aí.
As placas ATX, pessoal, têm entre 20 a 24 pinos de entrada de energia. Então, a resposta correta era a última alternativa, 20 ou 24. E a última pergunta, as placas-mãe emitem sons, bips. Quando o bip curto é emitido, um bip curto é emitido significa erro de paridade na memória RAM, o computador ligou normalmente, falha de placa de vídeo, falha da placa de vídeo ou erro no processador. Esse caso aí é um caso clássico que você já ouviu lá nos laboratórios da escola. Toda vez que você liga uma máquina lá no laboratório da escola, emite um bip. E é justamente esse bip curto. Significa o quê? Que o computador ligou normalmente, tá, pessoal? E aí, dependendo do tipo de placa-mãe, dentro dos seus manuais, vai ter vários tipos de bips, bips longos, vários bips sequenciais, né? E esses significados de bip vai dar algum tipo de erro. Ou pode ser um erro de paridade da memória RAM, pode ser uma falha na placa de vídeo, pode ser erro no processador e outras coisas a mais. É bom sempre consultar o manual daquela placa de vídeo para saber exatamente a quantidade de bips, o que aquele bip representa como um erro. Então é isso, é um comentário sobre as questões, sobre as aulas que a gente já teve. Espero que tenha ficado claro. Reafirmo que qualquer dúvida, pessoal, comente lá na plataforma ou fale no privado do WhatsApp, que eu sempre deixo lá na plataforma do Google Sala de Aula, tá bom? Bons estudos para vocês!